fazendo esse resgate do que a gente chama das ancestralidades, né? dos nexos que nos fazem sentido e que vêm de longe, das pessoas que estão atrás do que hoje nós somos, que nos formaram de certa maneira e nos fizeram ser quem somos. E esse legado, ele era um ponto no escuro, era um ponto sem iluminação, porque nós todos descendentes de Miguel não o conhecemos, com exceção de um outro primo que esteve diretamente com ele até os 4, 5 anos. Todos nós tivemos a morte dele muito cedo, e a história dele não foi contada a nós filhos e netos. Era, digamos, um ponto em interrogação. E, ao mesmo tempo, que nós somos e conseguimos ser hoje tem a ver com aquilo que ele é e com aquilo que ele fez como homem ligado à sociedade. O ponto de conexão mais importante do meu avô não é só o fato dele ter saído de um mundo de pobreza, do mundo da seca, da aridez, do cume da seca nordestina, que foi a maior seca, 1877, da qual ele esteve presente, na qual ele estava andarilho nesse momento, como comerciante, a serviço, e passou por todo o flagelo, junto aos flagelados, que é uma parte do livro que conta isso, como não só essa história que vem da seca e que supera a seca a partir de visão de soluções para a economia e a agricultura e a exploração industrial a partir do solo e da aridez do Nordeste. Então ele é um dos primeiros homens que pensa o desenvolvimento industrial e comercial do Nordeste nas condições mais áridas e difíceis que se apresentam, não é? Que estão aí até hoje, mas com soluções tecnológicas novas e com empreendedores que já traçaram caminhos antes traçados. Esse é um dos legados e da importância da figura de Miguel. Mas, por outro lado, a visão de homem público que ele teve, não como político, porque eu não creio que ele tenha se interessado para galgar posições como político na história de Mossoró, de outros lugares do Brasil. Ele era um empresário, ele era um homem do capital, da criação, de produção, ele era um produtor, não é? Que angariava, que não via limites para suas empresas, era um exportador de sal, exportador de algodão, exportador de borracha, de fibras, mas ele pensou em questões de ordem pública, que é um dos pontos que eu mais me interesso, que é o fato dele ter pensado a trazer as primeiras estradas de ferro. Ele foi um das cabeças, das lideranças que trouxeram o trem, não é? A chegada do trem em Mossoró. Ele trouxe a energia elétrica, ele fez a primeira barragem do rio Mossoró, ainda com sacos de areia, era até muito risível, o pessoal fazia graça, ele tinha posto sacos de areia, mas foi a primeira visão de acumulação de água para vencer os períodos mais secos e trazer a piscicultura. Enfim, ele foi um homem com uma visão de política pública, que eu quero, em resumo, dizer, que é, para mim, o aspecto mais interessante da figura dele. Então, ele não foi aquele empresário que enriqueceu para o seu próprio umbigo, para a sua própria família. Ele fez abrangeu esferas de poder e de produtividade que visavam também benefício de uma comunidade maior. Eu acho que esse é o grande legado, talvez cristão também dele, porque não foi só de doações às igrejas, à igreja, né? A igreja católica, mas também doação à sociedade como um todo. Ele se mudou para o Rio ainda com 50, 60 anos, ele viveu no Mossoró os primeiros 40, 50 anos da vida, e depois foi para o Rio.
e no Rio é que ele fez nascer a sua descendência. Todos nós somos cariocas. O único núcleo ainda no Nordeste com quem eu me relaciono é esse grupo de pessoas felizes e lindas que estão aqui ao meu lado, que vieram prestigiar, né? Então, nós não temos mais raízes nordestinas a não ser através dessa mesa. As outras raízes estão dentro de nós mesmos, estão dentro da nossa compreensão de que saímos daqui e que aqui estamos, né? Esse livro é uma iniciativa literária. Eu sou uma pessoa da área de literatura, gosto de organizar livros, fazer livros. Tenho um conjunto de livros grande, onde eu sou, sobretudo, organizadora, editora. Apesar de também ser escritora e ter livros meus. Mas é uma coleção de obras onde eu pretendo trazer outros autores, outras pessoas que pensaram no Nordeste. Um deles é o grande Vantão Rosado, que é a base de todas essas pesquisas que foram feitas hoje pelos novos historiadores, que no caso o Edilson e o Heriberto, não é? Que nem são da área de história, mas que se interessaram firmemente pela história da região. Aqui está um e o outro acabou de nos falar. Além disso, tive a ideia de convidar alguém que desse um toque literário nordestino à obra, que é o Edmilson Santini, está ali, que vai já apresentar partes do cordel que ele elaborou, para que nós entrosássemos o texto histórico com o texto literário, uma literatura tipicamente nordestina, cantada, que nasceu mais ou menos junto a esses anos mesmo da história de meu avô, né? É uma literatura que dá o tom da origem, do contexto onde Miguel se insere. Então, a obra é essa. Eu fiz como neta, mas fiz sobretudo como uma pessoa que crê em certos valores. Não seria qualquer avô que eu teria trazido a público. Foi este avô em especial, pelo que ele é. E é isso.